Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, mais uma noite de estudo para a gente aprender um pouquinho. Hoje a Andréia vai encerrar para a gente o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre a nova era. Vamos só relembrar os nossos estudos da casa. Aos sábados nós temos a evangelização infantil, juvenil, dos adultos. Começa às 9 até às 10h30. Estão todos convidados a participar. Pode procurar a Andréia, procurar qualquer um de nós da diretoria para dar o nome das crianças, pode comparecer e no dia mesmo faz a inscrição, tá? Às terças-feiras tem um estudo online. Nós estamos fazendo o estudo do ESD, iniciamos a semana passada. Amanhã, excepcionalmente, não terá, porque a Andréia vai para Itapira fazer uma palestra. E ela que é coordenadora do curso, então não terá, tá? Mas é todas as terças, às 19h30, das 19h30 às 20h30, tá? E às quintas-feiras nós temos o estudo do livro Céu e Inferno aqui na casa, às 19h30 também. Venham estudar conosco, muito importante, muito interessante. Estão todos convidados também a participar conosco, tá? De aviso só, né? Muito bem. Então, para nós iniciarmos a nossa noite, vamos agradecer a Deus, a Jesus, nosso Mestre, aos amigos espirituais, mentores desta casa, aos nossos mentores individuais. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui mais um dia, reunidos, com a buscando aprender um pouquinho mais, aperfeiçoar os nossos conhecimentos para colocar em prática nas nossas vidas, melhorando as nossas condutas, buscando a cada dia sermos um pouquinho melhor do que fomos ontem e amanhã melhores do que hoje. Vamos unindo os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, enviar vibrações de amor e de paz para todos aqueles que se encontram no litoral, onde teve o excesso de chuvas, pessoas que desencarnaram, outros que estão em dificuldades. Vamos elevar os nossos pensamentos, transmitindo boas vibrações, que Jesus possa iluminar, fortalecer, que todos possam ter a força necessária para superar os momentos de dificuldade, que embora sejam necessários para todos nós, no momento em que estamos passando, necessitamos de todo o auxílio, seja em orações, seja em atitudes, então que nós possamos fazer as nossas preces, direcionar os nossos bons pensamentos para cada um deles, para que possam sentir um pouquinho de conforto e de força para superar as dificuldades. Pedindo que Jesus nos ampare nesta noite, nos abençoe, nós damos graças a Deus e iniciamos a nossa noite, o nosso estudo. Que assim seja. Andréia. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Encerrar esse capítulo, o capítulo 1, Kardec, tão pedagogicamente nos coloca aí com a sua didática dinâmica, que ele traz e reforça aí o ensino, o aprendizado, e justamente a mensagem, dos espíritos, ele fecha esse capítulo 1 com 3 mensagens que recebidas,
e que encerra o assunto que trata da sequência de informações que a humanidade recebeu a nível da evolução, né, da nossa moral, do nosso desenvolvimento, do nosso progresso, tá? Enquanto espíritos. Vamos iniciar então. Aí no início já temos aí, né, os três Moisés, os três principais representantes dessa dinâmica que já programado, né, por Jesus em nossa evolução aqui no planeta, e principalmente tudo aquilo que nós devemos aprender com relação às leis divinas, né, para o nosso progresso. Bom, vamos lá. O primeiro espírito que Kardec coloca nessa última parte do capítulo 1 é um espírito israelita, e recebeu essa mensagem em 1861, em uma das reuniões da qual Kardec participava, né? E essa mensagem ela é bem completa no que diz respeito aos demais tópicos tratados neste capítulo, que iniciou-se com Moisés, Jesus, né, o cristianismo e o espiritismo. Vamos lá. Em algumas partes dessa mensagem, ele inicia assim: Deus é único e Moisés, o Espírito que Deus enviou em missão para os fazer conhecer, não somente aos hebreus, mas ainda aos povos pagãos. A gente vê que toda a história que é tratada, né, no início e principalmente a missão de Moisés em trazer aquela população monoteísmo, né, a importância de conhecer Deus como sendo único, era fundamental para que a humanidade começasse aí a se dirigir realmente, né, para o propósito da religião, né, da religião para Deus verdadeiro, né, porque a gente sabe que os demais povos antigos tinham vários deuses e louvavam aí a vários deuses, né, e acabavam se perdendo no propósito principal. Bom, o povo hebreu foi um instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação por Moisés e pelos profetas. Os mandamentos de Deus dados por Moisés trazem a essência da mais ampla moral cristã, como o farol que deveria iluminar a humanidade no caminho que haveria de percorrer. O que seria, né, esse farol? É dar, né, um segmento à humanidade, vamos dizer, primeiramente aquele povo e dali por diante, o entendimento de que somos seres em evolução e que precisamos conhecer as leis divinas e o respeito para com o nosso próximo, e a gente sabendo, né, que é necessário uma certa disciplina, que na antiguidade, como nós sabemos, havia muitos excessos, né, no que diz respeito à conduta moral, tá? A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento no qual se encontravam os povos que ela foi chamada a regenerar. Olha lá, né? Mudança, regeneração, evolução. Tudo isso nós vemos, né, e estudamos aqui na doutrina espírita. E ele continua. Sua inteligência, notável do ponto de vista material e mesmo sob o das artes e das ciências, era muito atrasada em moralidade e não teriam condições de compreender uma religião inteiramente espiritual. Qual o propósito de desenvolver a moral, né? Nós sabemos que a base do espírito para a sua evolução, ele precisa ter um equilíbrio, tanto do conhecimento científico quanto a moral. São as duas asas citadas pelo Cláudio, né, na última palestra, né? Então a gente vê que é importante
para que nós tenhamos para que a humanidade tivesse a formação, né, da sua integral condução espiritual, seria imprescindível que tivesse não só o conhecimento, mas sim o desenvolvimento da sua moral. Era-lhes preciso uma representação semimaterial, tal qual lhe oferecia a religião hebraica. Assim, os sofrimentos vivenciados falavam aos seus sentidos, enquanto que a ideia de Deus falava ao seu espírito. Olha lá, as ideias, né, começam a se misturar, né, a se integrar, tá? O Cristo foi o iniciador da moral mais pura e mais sublime, que deve renovar o mundo e aproximar os homens a torná-los irmãos. Fazer jorrar dos corações humanos a caridade e o amor ao próximo. Vamos pensar na nossa história enquanto humanidade, e quando a gente começa a perceber, né, que a história bíblica, ela traz toda a história do nosso desenvolvimento, né? É um livro que consta ali a história dos povos. Então a gente vê que até o Tiago, né, na vez que ele esteve aqui, ele comentou que a gente não dá muita importância para o Velho Testamento, mas é fundamental que a gente saiba a origem das leis divinas, como foi que desenvolveu, né, todo esse processo do desenvolvimento moral na nossa evolução espiritual. Porque se fosse apenas o conhecimento, como teríamos chegado num patamar de julgar o certo e errado? Como poderíamos utilizar do conhecimento para o uso geral, para o bem maior, se não soubéssemos diferenciar o certo do errado, o bem e o mal? O princípio da moral é justamente a gente vivenciar e desenvolver qualidades e valores morais dentro de cada um de nós, e isso nós vamos construindo cada um no seu particular enquanto evolução do espírito. Então é fácil que cada um se desenvolva, porém é importante que houvesse essa contribuição desses grandes espíritos na nossa condução, tá? Então, passando, a gente vê o início lá, né, com o povo hebreu. Moisés vem e coloca, Moisés, além de receber o decálogo, né, os 10 mandamentos da lei divina, ele ainda foi um legislador, um disciplinador, vamos dizer, daquele povo ali. Até mesmo porque, se não fosse assim, ele não conseguiria tê-los tirado do Egito. Por pura teimosia, vamos dizer, né, daquele povo que estava já se adequando, né, por vários e vários anos ali na convivência, já tinham pegado para si, cada um, aquela história daquele povo egípcio, a condução da sua divindade, o seu propósito. Opa, então vamos lá, vamos dividir, vamos separar, vamos ver o que é o certo, o que é errado. Está na hora de haver uma interferência. E aí então houve toda a história aí que nós já conhecemos. Jesus encarna no planeta. Jesus, para poder encarnar num planeta como o nosso, ele precisou rebaixar toda a sua luminosidade, né? Toda a sua grandeza espiritual. Quem é pai e mãe aqui sabe muito bem o que é chamar a atenção de um filho, as mães principalmente, né? Quando está na cozinha, o filho está fazendo arte na sala, você dá um grito da cozinha, adianta? Não adianta. A gente precisa chegar ali, onde ele está, olhar no olho a olho
fazê-lo entender o que eu estou falando, explicar a ele o que é que está acontecendo e por que está sendo repreendido. Jesus fez isso. Só que não tão bravo assim como uma mãe, né? Que muitas vezes nós perdemos a paciência, mas como um irmão mais velho, que vem e chama a atenção de todos nós. Ele se abaixa ao nosso tamanho, ali, frente a frente, e diz a todos, todo o Evangelho, né, todos os dizeres de Jesus. Ele não perdia a oportunidade de poder ensinar, seja como fosse. E para que todos o compreendessem, ele contou histórias, as parábolas. Ele teve uma didática no falar, porque a base da didática dele foi apenas a dialética. E Jesus marcou no coração da humanidade, ele deixou ali a sua semente. E 2 anos, 18 séculos, né? Na verdade, que se passaram. Como estamos? Será que a nossa plantinha brotou? Será que deu frutos? Estamos no caminho. E cada um tem o seu tempo. Não adianta querermos pular etapas na evolução espiritual se não podemos compreender realmente o que sou, o que cada um significa para si e, principalmente, como eu posso evoluir. Bom, ele continua. A moral cristã, que deve transformar a terra e dela fazer uma morada para os espíritos superiores, aqueles que habitam hoje, é a lei do progresso, a qual a natureza está submetida, que se cumpre, e o espiritismo é a alavanca da qual Deus se serve para fazer avançar a humanidade. Olha lá, mais um grande degrau. Passamos pelo primeiro, Moisés e toda a experiência daquele povo, todas as regras passadas. Aprendemos aos solavancos, né? Mas passamos por ela. Aí vem Jesus e apresenta Deus como um pai amoroso e não aquele que pune, porque ele plantou a semente da lei do amor no coração de todos os espíritos aqui da Terra, encarnados e desencarnados. E que vários outros missionários, auxiliares de Moisés, auxiliares do Cristo, auxiliares aqui da doutrina espírita de Allan Kardec e vários espíritos que participaram da divulgação da doutrina espírita, da organização dessa força, né, que a doutrina tem e que se fortalece em Jesus. O quanto nós tivemos de contribuição da espiritualidade na condução da nossa evolução. Continuando, são chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para cumprir os progressos que estão nos desígnios de Deus. Simples, né? Deus tem um propósito para cada um de nós, desde a nossa criação. Todos partimos do mesmo princípio, mas nem todos estão ao mesmo nível de conhecimento ou de adiantamento moral. Mas há alguma corrida por aí? Nenhuma, a não ser por nós mesmos. Porque a única competição que existe é comigo mesmo em ser melhor hoje do que ontem e buscar ser melhor amanhã do que hoje eu fui. É essa
a luta nossa de cada dia para evoluirmos. Mas não é preciso crer que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não, elas têm necessidade para atingir a maturidade de abalos e de discussões a fim de atraírem, né, a atenção das massas. É tão importante que as coisas tenham um efeito na nossa vida, porque é só através dos efeitos que nos chama a atenção, que prestamos atenção no que está sendo passado. Não é assim? Quando ocorre alguma coisa em nossa vida que há uma certa importância e que nos chama a atenção para prestar atenção naquilo, é a oportunidade que nós temos de realmente mudar. Pegar essa oportunidade e transformar algo na nossa vida. É assim que evoluímos. Porque se deixarmos as oportunidades passarem, a gente vai só atrasando, só deixando para depois. Vou deixar tudo para uma próxima encarnação? Enquanto eu tenho aqui todo o poder que eu tenho de viver os dias e de fazer acontecer tudo o que eu preciso fazer para melhorar? Essa é a oportunidade, é o nosso dia a dia. Enquanto estamos aqui, é onde podemos exercitar, colocar em exercício tudo aquilo que estamos aprendendo. Uma vez a atenção fixada, a beleza e a santidade da moral impressionarão os espíritos, e eles se interessarão por uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e lhes abre as portas da felicidade eterna. Ele fala da vida do espírito. Quando conhecemos a doutrina espírita, através da condução pedagógica de Kardec, da organização de todas essas informações que trazemos, né? E tudo aquilo que nós procuramos estudar, essa é a alavanca que Deus nos deu, como sendo a terceira revelação. E a oportunidade que nós temos de compreensão de tudo isso e de transformar todo esse conhecimento em progresso, cabe a cada um de nós. Foi Moisés quem abriu o caminho. Jesus continuou a obra e o Espiritismo a arrematará. É assim que ele encerra a mensagem, citado como um espírito israelita, em 1861. Ou seja, nós vemos que nós vamos ver ainda as outras duas e a gente vê que eles falam do mesmo progresso, moral e conhecimento. Fenelon, em 1861 também, nos diz o seguinte: Deus permitiu ao homem ver a verdade dissipar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Depois da luz viva, as trevas voltaram. O mundo, depois das alternativas de verdade e de obscuridade, perdeu-se de novo. Então, à semelhança dos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se põem a falar e a advertir-vos. O mundo foi abalado em suas bases. O raio estourará. Sede firmes. O Espiritismo é de ordem divina, uma vez que repousa sobre as próprias leis da natureza. É simples. É observarmos a nossa vida no planeta. Nossa vida comum, do dia a dia. Como nós cuidamos disso? Dessa vida que nos foi dada aqui. Se desde a nossa criação, simples e ignorantes, temos a oportunidade de escolher, porque
todos os rumos que tomamos são escolhas nossas. E são as oportunidades que a vida nos dá. Então, quando a gente observa, né, a vida natural, todo mundo tem a sua correria hoje em dia, né, e a gente quer fazer muito mais do que muitas vezes a gente consegue. E isso gera uma certa ansiedade. Mas quando a gente observa como que a natureza lida com essa vida geral no planeta e todas as leis naturais, a gente pode compreender que não estamos sozinhos. E principalmente que nós temos o amparo da espiritualidade ao nosso redor. Por mais que a gente ache que há o caos acontecendo, tudo está dentro de uma ordem. Então, quando a gente se coloca a estudar o céu e o inferno, né? Os dizeres de Jesus, as parábolas, o Sermão do Monte, que está sendo feito aqui aos sábados. Então, são oportunidades que a gente tem, e se a gente pegar tudo isso, a gente vai ver uma relação tão simples de informações que faz com que a gente compreenda o que estamos fazendo aqui. Qual o propósito de cada um? É tão importante a gente saber, a gente ter esse autoconhecimento, porque é a partir disso que a gente vai poder escolher, fazer as novas escolhas na nossa vida. Qual a condução que eu vou dar para o meu progresso? Livre-arbítrio, simples. Você tem o domínio. Porém, tem as consequências, né? Então, nós sabemos que tudo está dentro de uma ordem. Errou o caminho, caiu ali, vai levantar e vai andar e vai ter outras oportunidades. É assim. Vosso mundo se perdia. A ciência, desenvolvida às custas do que é de ordem moral, em tudo vos conduzindo ao bem-estar material. Olha o avanço da tecnologia. Revertia em proveito do espírito das trevas. Como que usamos hoje esse exemplo? Tecnologia. Será que usamos esse avanço tecnológico somente para o bem geral? Se fosse assim, nós não teríamos um efeito de guerra tão longe daqui, mas dentro da nossa casa. A Terra é a nossa casa. Está lá num cantinho longe, mas é a nossa casa. E nós sentimos, porque são irmãos nossos que estão desencarnando lá. Por um propósito egoísta? Orgulho de uma nação? De um governante? Não tem como julgar. Porém, nós sabemos que ocorre. E como temos usado a nossa tecnologia? Hoje nós podemos aqui, até a pandemia ensinou isso pra gente, né? Atingir vários outros irmãos nos estudos. Nós estamos nos aproximando. Mas é importante que a gente saiba que aquela pessoa que está longe também sente, também passa por provas e que dói, como dói em nós. E muitas vezes a gente não liga para o que está acontecendo dentro da nossa casa. A gente não presta atenção. Então é importante que a gente saiba e se conheça. Porque é a condução do que eu quero para mim e por todos aqueles que estão ao meu redor.
Nós temos, né, aqui o prazer de estar aqui com a criançada, com a juventude, e, gente, eles estão preparados. Eles trazem muito mais coisas, sabe, assim, e a gente vê que as gerações estão vindo mesmo com espíritos preparados para um futuro melhor, porque eles vão fazer esse futuro melhor. Você vê que os jovens já não admitem mais injustiças. Eles gostam de ver as coisas corretas acontecerem. Eles não estão buscando desarmonia. Eles querem integração. Se você parar e conversar com um grupo de jovens, é lógico que há as exceções, mas a maioria está buscando algo bom. E isso é bom demais a gente saber, porque o propósito está muito maior e a coisa está muito acelerada. Nesse processo de transição, nesse progresso que já está vindo há milênios e milênios, nós estamos todos inseridos nele. Será que não estávamos lá, no deserto, junto do povo hebreu? Será que não estivemos ouvindo as palavras de Jesus ou alguém falando a respeito de Jesus? Será que não estivemos aqui quando houve o início dos efeitos, né, da mediunidade, tão claramente exposto e que chamasse mesmo atenção, porque foi somente pelos efeitos mediúnicos que a gente pode estar hoje dentro de uma casa espírita compreendendo o que realmente aconteceu, como aconteceu e como acontece. Isso é ensinamento. Nós passamos por todas essas fases. Nós estamos aprendendo, nós estamos evoluindo. E, consequentemente, um dia nós chegaremos lá, como espíritos superiores. Cada um a seu tempo, tá? E Fénelon continua. Vós o sabeis, cristãos, o coração é o amor e o amor devem caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo, após 18 séculos, e malgrado o sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Olha lá. A revolução que se prepara é antes moral que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos insuflam a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardentes, façais ouvir a vossa humilde voz. Não precisamos gritar. Nós precisamos agir de maneira mansa, tranquila, porque somos pequenos, somos todos nós pequeninos. A cada um sua missão, a cada um seu trabalho. A nova cruzada começou, apóstolos da paz universal e não de uma guerra. Ele faz ainda uma apologia, né? São Bernardos modernos, olhai e marchai em frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Estamos todos juntos nessa. Ninguém está deixando de progredir. Cada um a seu tempo, cada um a seu nível de conhecimento. Mas todos estamos progredindo, tá? E por último, né, nós temos Erasto, que foi discípulo de São Paulo. Em Paris, a mensagem foi em 1863. Erasto cita
Santo Agostinho. Santo Agostinho, nós sabemos, né, ser da Igreja Católica, que trabalhou muito com relação ao amor, ao Evangelho de Cristo. E vamos ver a mensagem que Erasto diz quando ele cita Santo Agostinho, que é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Ele se manifesta quase por toda parte. A razão disso encontramos na vida desse grande filósofo cristão que pertence a essa vigorosa falange de pais da Igreja, aos quais a cristandade deve seus mais sólidos alicerces. Quando ele cita, né, Santo Agostinho, ele coloca aí justamente a questão do preconceito, né, que nós temos com relação à diferença das religiões. E isso, no sábado mesmo nós trabalhamos aqui, né, as diversas religiões antigas, agora modernas, mas que todas têm um fundamento e principalmente o respeito que deve haver. Erasto, ele faz uma comparação da contribuição de Santo Agostinho para o Espiritismo, assim como ele coloca nessa mensagem, ele cita também a conversão de Saulo para Paulo. Ele faz uma comparação ali, justamente porque, para que haja progresso, nós precisamos mudar muitas vezes a nossa visão das coisas. E para isso é conhecer. O que aconteceu com Saulo? Ele foi um dos principais divulgadores do cristianismo e que antes era perseguidor. O que houve aí? Conversão, mudança de pensamento, mudança de atitude, progresso. E com relação a Santo Agostinho, ele fala, ele não deixou de ser o cristão que ele era enquanto católico. Muito pelo contrário. Ele entendeu a essência, que a essência não está na igreja, está em Cristo. E Cristo está no Espiritismo. E ele sabe disso. Por isso é que ele defendeu tanto e divulgou, ajudou na divulgação. Eu estou persuadido, isso fala de Santo Agostinho enquanto encarnado ainda, tá? Ele faz aqui uma menção à mãe dele, Santa Mônica, né? Eu estou persuadido de que minha mãe voltará, isso foi quando ela desencarnou, voltará a me visitar e dar-me conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Santo Agostinho estava encarnado ainda como católico. E ali ele acreditava sim que havia algo e que havia possibilidade dessa conversa com a mãe. Olha só, pressentindo já o que viria no futuro. E Erasto continua: que ensinamento nessas palavras e que previsão brilhante da futura doutrina. É por isso que hoje, vendo chegada a hora para a divulgação da verdade que ele havia pressentido outrora, fez-se dela o ardente propagador e se multiplica, por assim dizer, para responder a todos aqueles que o chamam. Santo Agostinho trabalhou muito na divulgação. Ele contribuiu muito com Kardec. E Kardec coloca, né, no final dessas 3 mensagens, e agora com relação a esta última,
Kardec faz uma menção. Vamos ver aqui o que Kardec fala. É um trecho só, tá? Como tantos outros, ele vê com os olhos do espírito o que não via como homem. Agora que o cristianismo lhe aparece em toda a sua pureza, pode ele pensar diferentemente do que quando vivo, sem deixar de ser apóstolo cristão. É como eu disse, né? Ele compreendeu que Cristo estava aqui, na doutrina espírita. Ele encontrou Jesus na doutrina espírita. E a essência dele enquanto apóstolo cristão, né? Como trabalhador dentro da Igreja Católica, ele sem renegar a sua fé, fazer-se o propagador do Espiritismo, porque nele vê o cumprimento das coisas preditas. Compreensão. É tudo que nós precisamos, né? O conhecimento se dá justamente por isso. E para que o espírito evolua, ele precisa das duas asas e equilibradas, do conhecimento e da sua moral. A ciência e a religião. E a filosofia vem aí também para nos cercarmos, né? Eu me conheço? Reflexões, que é fundamental para que a gente firme o nosso conhecimento, para que a gente possa nos conhecer enquanto espíritos encarnados, em progresso. E para encerrar, terminando esse capítulo, eu vou repetir aqui uma frase de Chico Xavier, porque é o que eu acho que fecha. Porque Jesus está no comando desde o início, desde a formação do planeta, na condução da humanidade, e esteve aqui principalmente no momento que a humanidade precisou dele presente. Ele não usou a cinta na mão, mas ele usou o olhar, as palavras, a dialética, e pôde nos ensinar. Como nós retribuímos isso, né? Fica aí a nossa história gravada. Mas é fundamental que a gente saiba que o Espiritismo traz esses dois grandes, desde o início da nossa condução moral, Moisés, Jesus, e agora a doutrina espírita esclarece todas as leis de progresso, as leis naturais, que firmam as leis divinas. Então eu vou ficar com Chico, quando ele diz: se eu não tivesse encontrado Jesus no Espiritismo, eu não teria ficado. E realmente, Jesus está porque o seu ensinamento está aqui. E a doutrina apenas revive, faz compreender as palavras dele. E para que isso seja, e explica, né, cientificamente cada milagre de Jesus, as suas palavras, os seus ditos, a sua lição. Seria como se fosse o caderno de exercício, né, da doutrina do Cristo. E estamos aí. Era essa mensagem, e que os próximos capítulos agora do Evangelho segundo o Espiritismo vai trazer, né, toda as leis morais, e é fundamental que a gente compreenda
para que a gente possa ter uma melhor condução nas nossas vidas. Bem? Obrigada.